Enquanto muitos estão com medo que a inteligência artificial roube os seus empregos, nós vamos usar a inteligência artificial para melhorar a sua qualidade de vida. É segunda-feira, estamos aqui com o nosso... É segunda, né? Sim. Ah, bom, então... Me olhou com uma cara que achei que não era, mas segunda. É segunda-feira, estamos aqui para mais um Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, Vandoir. Eu sou o Ederson de Almeida Pedro, Head of Innovation aqui na Gáutica, que estou me especializando em inteligência artificial para pôr em prática, dar vida a este projeto muito importante que tem a ver com a minha saúde, com a sua, com a saúde de todos nós, brasileiros, cidadãos do mundo. Então, vamos ver como está indo este projeto. Então, como o Ederson me apresentou, sou Vandoir, aluno de doutorado em administração da UX, e estamos aqui hoje gravando mais um episódio do Diário de Bordo, falando sobre o nosso projeto que relaciona a inteligência artificial com a área da saúde. E também, como o Ederson falou, também tem os amigos, o pai e a mãe que assistem e comentam, buscam entender um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui, e as pessoas realmente estão comentando, enfim, e questionando o que está acontecendo. Então, acho que os vídeos estão conseguindo atingir seu objetivo. Verdade. E vamos dar sequência. Bom, no último episódio, vocês devem ter visto os cuidados necessários com as doenças crônicas não transmissíveis, desde o feto. Afinal de contas, muito do que somos hoje tem relação de como foi a nossa gestação, a nossa primeira infância, e isso tem a ver mais do que a alimentação, pelo que o Vandoir me passou. Então, Vandoir, pode nos apresentar as novidades dessa pesquisa? Realmente, Ederson, sobre o artigo que eu separei hoje, dos tantos que eu estou lendo, que eu separei para trazer para comentar com as pessoas que nos acompanham, é que muitos têm o que é muito conveniente divulgar e espalhar como uma teoria, que é que a obesidade é toda culpada dessas doenças não transmissíveis. Porém, a gente tem uma questão que vai muito além, que é a obesidade, o estilo de vida de cada um, que muitas vezes são os fatores sociais, os fatores ambientais, econômicos de um local, de um país, de um estado, de uma cidade, que contribuem mais ou menos para as condições daquelas pessoas. Então, se um país consegue investir mais, consegue investir menos, esses fatores todos também têm que ser colocados na balança. Então, como causas, não só analisar a obesidade em si, que é toda culpada dessas doenças. Muito interessante, mas eu quero entender, vamos listar algumas prioridades, os principais achados. O que realmente você quer que o nosso inscrito no canal leve como aprendizado de hoje? Então, como eu falei, Ederson, o estilo de vida e a obesidade têm que ser considerados como fatores de risco e não como os determinantes das doenças. Então, se uma pessoa tem propensão a desenvolver doenças, a gente tem um caminho que ela se tornou obesa nesse caminho, mas quais foram as causas realmente? Não foi só comer. Não tem outras questões, que nem eu comentei, que fazem parte desse conjunto todo e que precisam ser analisadas. Então a gente vai, vamos dizer, dar alguns passos atrás. Sim. E tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. É o que os profissionais da saúde fazem. Eles vão investigam, porque só tratar a obesidade da pessoa e deixar de lado outros fatores, por exemplo, se ela pode estar sofrendo com questões psicológicas ou falta de recursos para poder ter uma alimentação diferente, ou falta de instrução às vezes para poder guiar a sua alimentação, tudo isso precisa ser analisado. Então é uma coisa mais complexa do que as outras doenças contagiosas. Por exemplo, a gente tem o caso recente do coronavírus, onde ele acontece por um contágio, por causa da característica dessas doenças. Vírus. É um vírus. Então, pegou o vírus, vai desenvolver uma doença, pode desenvolver a doença ou não, mas as doenças crônicas, elas têm todo um histórico que pode levar alguém a desenvolver essa doença. E é mais individual, né? É individual, isso, não transmissível, é individual e por isso se torna mais complexo de analisar e tratar essas doenças. Não é uma vacina que tu vai fazer. Sim. E tu vai conseguir controlar todas essas epidemias de doenças crônicas. Exato. Para dar um exemplo, as doenças cardíacas, elas não têm uma origem só na obesidade. Você tem que analisar, por exemplo, são levados em consideração problemas de se a pessoa fuma ou não fuma,
questões de nutrição, ou seja, ou supernutrição, se a pessoa consome energia demais, não consegue queimar essa energia, inatividade física e todos esses problemas políticos locais que podem levar a pessoa a um estresse e começar a desenvolver outras questões. Então tudo isso está dentro de um contexto que precisa ser analisado. A gente pegou uma das doenças que é as cardíacas, assim como tem o câncer, assim como tem as doenças respiratórias também, tem doenças diabetes principalmente. Então, como a gente falou semana passada que essas coisas têm que ser analisadas, levadas em consideração desde a concepção de um feto, e ao longo do tempo essas coisas também têm que ser, esses fatores têm que ser levados em consideração para tratar essas doenças. Olha só que interessante, sempre aprendendo contigo, muito bom. Já aproveito para parabenizar o trabalho que você vem fazendo. Saiba que algumas pessoas vêm me contatando para parabenizar pelo conteúdo, pessoas que não necessariamente querem utilizar da inteligência artificial para questões da saúde, mas para as vendas, para os negócios, para outras frentes, porque a técnica é a mesma, não é mesmo? E então eu quero que você me fale exatamente sobre o nosso projeto. Como é que você consegue relacionar este artigo, estes aprendizados, com o projeto que a gente está desenvolvendo? Exato, Ederson. Então, para relacionar isso que a gente falou com o nosso projeto, é interessante esse estudo porque ele nos mostra que nem sempre o que parece porque eu tenho que olhar mais a fundo, entender o contexto da situação. Eu tenho que ter aquela visão sistêmica, porque eu tenho que analisar toda a situação, não posso só pegar um fator e levar em consideração, como os profissionais da saúde fazem. Por isso que é feita toda uma análise do caso clínico de alguém. Então isso nos leva também a pensar no dia a dia, nos nossos problemas. Sim. A resolver o nosso problema de pesquisa. Acho que está ajudando muito lendo um trabalho desse. Então é importante esse conhecimento, tentar entender isso para resolver os problemas. É assim que acontece na saúde e em outras áreas também. A gente pode levar isso para poder resolver um problema. Às vezes eu olho para uma solução e já no início do nosso projeto, tu comentou isso, eu já estava tentando desenhar como seria a nossa solução, quando não tinha nenhum problema definido, eu estava bem adiantado no processo e talvez levaria a um futuro fracasso. Foi o que... Isso, a gente sempre busca aproximar a teoria da prática e usar o nosso QI para resolver problemas reais, não é mesmo? Exato. Então, acho que essa é a lição que fica de a gente tentar analisar, estudar um problema para depois buscar uma solução. E é isso que a gente vai tentar fazer no nosso projeto. Perfeito. Então, pessoal, agradeço por vocês terem nos acompanhado em mais um vídeo e convido vocês também a escrever nos comentários aqui do Facebook, no Instagram, no LinkedIn, onde vocês estão vendo esse vídeo. Comentem que a gente vai tentar interagir com vocês, responder as dúvidas de vocês ou levar as dúvidas de vocês a um profissional que possa auxiliar, mas interajam conosco para a gente poder também, para entender como vocês estão recebendo o nosso conteúdo. Então curtam, quem ainda não curtiu, nos sigam nessas redes sociais, compartilhem o vídeo para quem vocês acham que vai colaborar no dia a dia e até a próxima. Muito obrigado. Aproveito para fazer o convite para ti e para quem está nos assistindo que haverá o Pai Caxias, que é um evento de Python. Será no dia 14 de março. É só procurar ali no Google por Python Caxias e então aprender um pouco mais sobre Learn Machine, ciências de dados, entre outras aplicações da linguagem Python, que ela é bastante importante para esta área do conhecimento que estamos abordando aqui. Então, valeu!